Nós temos algumas leis que determinam para o nosso país o que é feriado, o que dá autonomia do município estabelecer o que é feriado, e isso está em lei. Então, feriados são as datas já convencionais, conhecidas por todo mundo, as 5 que já constam na convenção coletiva e outras poucas, como as locais, no sentido de padroeiro da cidade, aniversário da cidade e o dia do evangélico. Tudo que está fora disso não é feriado. Então, é importante que fique claro isso, porque tradicionalmente, culturalmente, algumas datas acabam ali um comerciante ou outro fechando o comércio e aí as pessoas param por feriado. Eu cito como exemplo a sexta-feira, véspera de Espojuína, por exemplo, que é cavalgada. É um dia normal, mas tradicionalmente muitas empresas acabavam fechando, que é o que acontece com o Corpus Christi. Então ele não é um feriado, é uma data religiosa, respeitada por muita gente, mas não existe nenhum tipo de impedimento para que as empresas trabalhem. É uma opção da empresa, do empregador. Mas é preciso deixar claro que ele trabalhar nessa data não gera nenhum tipo de ônus para ele. O colaborador que vier a faltar com a empresa decidindo a abertura, ele terá o seu dia descontado e ele tem a obrigação de cumprir com as determinações da empresa. Repito, muitas empresas têm o hábito de não abrir nesta data. É uma escolha do empregador. Diferente do dia 11, que é o dia do padroeiro, este sim, um feriado municipal, as empresas podem abrir, só que aí sim com obrigações trabalhistas. Então tem que pagar 100% de hora extra ou trocar por uma folga durante a semana. Então só para ficar claro para todo mundo, feriado do Corpus Christi, a empresa que quiser trabalhar, ela vai trabalhar e nós recebemos o feedback aqui na entidade, que a grande maioria vai abrir no feriado, nesta data, que não é feriado. E depois tem lá o dia 11, que muitas analisam se abrem ou não, porque podem, mas tem as custas, né? Então, assim, é um começo de mês, nós já tivemos muita restrição, o comércio já ficou fechado em ambientes que gostaria de estar aberto. Então, a gente imagina que grande parte do comércio, por ser começo de mês e por ser uma data que não implica em custas para o empregador e é uma data comum para o comércio, a maioria deve atender e trabalhar, sim, neste dia, nesta quinta-feira, dia 3 de junho. Importante destacar que é importante também para o comerciante ele fazer a divulgação que vai estar de portas abertas, porque, como você mesmo disse, é facultativo para o comerciante abrir ou não nessa data. Justamente. Como existe essa tradição de algumas empresas fecharem, para o poder público vai haver o ponto facultativo, então o colaborador, o funcionário público da prefeitura, esse não vai ter que trabalhar. Então, é um cliente em potencial que vai ter o dia livre para poder consumir. Então, é muito importante que as empresas fomentem a sua abertura em suas redes sociais, nos seus meios de comunicação, para que o consumidor saiba que ele está atendendo e venha aproveitar esse ponto facultativo de órgãos públicos para consumir no varejo local. Aproveitando o ensejo, de que forma que o comércio de Juína tem reagido a esses decretos, tanto municipal quanto estadual, que atingem diretamente essa classe? Olha, nós temos nos pontuado sempre contra qualquer decreto que envolva restrição ao comércio, porque está mais do que claro que se existe um ambiente controlado e seguro para os dias de hoje, esse ambiente é o comércio. Porque ali já entram poucas pessoas, raras as exceções, a maioria do comércio local já entram poucas pessoas. O atendimento no delivery, no WhatsApp, na rede social, ele já vem acontecendo. É um ambiente controlado com máscara, álcool, higienização, distanciamento. Então, a gente entende, desde o início da pandemia, o empresário, o comerciante tem feito a parte dele. Então, a todo momento que se fala em fechar o comércio ou se aplicar alguma restrição, nós estaremos não concordando por conta disso. As medidas mais restritivas, elas impactam diretamente, ainda mais no comércio nosso, que é um comércio varejista local, pequeno, com baixo, existe o alcance, mas é um baixo alcance de e-commerce, de internet. Então, qualquer tipo de restrição que é aplicada, ela impacta nesse funcionamento. Então, as novas restrições que vieram, elas são brandas com relação à atividade do comércio, então, por mais que se limite, já era uma prática do acesso de pessoas, já era uma prática de ter poucas pessoas, então continua o normal, aquela decisão da venda presencial, tocando, vendo, ela vai continuar acontecendo. Então, a gente imagina que desta forma, e com o poder público, as autoridades endurecendo a fiscalização com quem descumpre o que é o mínimo, que é o uso da máscara, a higiene das mãos e não aglomerar, a gente consiga caminhar. É um pouco assustador saber que os números, mesmo com as restrições, continuam subindo em Juína. Então é sinal que tem muita gente fazendo de forma equivocada e fazendo de forma errada, como tivemos fim de semana em algumas aglomerações, festas clandestinas. A sociedade, principalmente a juventude, precisa acordar aí que o problema é muito maior e tem que fazer a parte dela sim.